Associativa da Magistratura e do Ministério Público. O senhor tem 20 minutos. Eu gostaria que o senhor usasse o microfone sem fio, tá? Para que eu possa... Senhor presidente Carlos Marum, senhor relator Arnaldo Benedetti, senhores deputados aqui presentes, permito-me cumprimentar a bancada na pessoa de um deputado que conheço há muito, desde que ele era primeiro-tenente da Polícia Militar e eu promotor de justiça, o Major Olímpio, que sempre prestou relevantes serviços ao povo de São Paulo e agora vem a esse parlamento prestar os mesmos relevantes serviços, deputado. Presidente, é uma grande honra vir aqui falar. Senhor relator, agora presente. Deixar o relator sentar. Muito obrigado, senhor relator. Senhor presidente, antes de começar propriamente a minha exposição, eu gostaria só de fazer a leitura de um artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, que era aquele documento chamado carinhosamente por Ulisses Guimarães como o livrinho. E todos nós temos o dever de fazer cumprir esse livrinho. Diz o artigo 37, inciso 11 da Constituição, e eu me permito sentar aqui para poder adequar o zoom da Constituição aos meus olhos, já próximo aos 50 anos, que a remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandatos seletivos, dos demais agentes políticos, e os proventos, isso significa aposentadoria, pensões ou outra espécie remuneratória percebida, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal da União, aplicando-se aos estados as regras do subteto. O que significa dizer isso? Com todo respeito à posição esposada pelo anterior palestrante, que conhece profundamente o assunto, o que se vê aqui são divergências, talvez não ideológicas, mas jurídicas entre duas posições. Não adianta mudar a Constituição para fazer cumprir a Constituição. Porque se essa Constituição já não está sendo cumprida, se nós alterarmos a Constituição, nós vamos ter uma nova Constituição sendo descumprida. Né? E eu acompanhei os senhores também, recentemente, algumas decisões do Tribunal de Contas da União que permitiam a acumulação de... Não me recordo precisamente, a acumulação de aposentadoria parlamentar, esse era o caso, né? E do subsídio do ministro do TCU. Acima, a acumulação é possível? Sim, ela é possível, ela está na Constituição, mas não acima do teto constitucional. Essas situações devem ser objeto de controle. De quem? Do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas da União, do Poder Legislativo, dos demais órgãos incumbidos constitucionalmente para isso. Mas retomado aqui, senhor presidente, eu peço desculpas porque o meu pendrive deu um problema e eu perdi a formatação e PowerPoint. Eu gostaria de trazer aqui alguns números que não são meus. Esses números são do governo. Se nós pegarmos o relatório de execução, o relatório resumido de execução orçamentária desses exercícios, 99, 2004 e 2015, nós vamos ver que o déficit do regime próprio de previdência social começa lá em 1,08% do PIB, vem em 2004 para 1,04% do PIB e chega em 2015 em 0,65% do PIB. Esses dados não são meus, não são do Sindafisco, não são da Anfip, são dados do relatório resumido de execução orçamentária da União. Faço apenas uma ressalva aqui, em 99 eu preciso fazer um tratamento porque não chega à íntegra da execução do exercício. Tá? Então aqui nós temos uma aproximação, mas é uma aproximação pequena. Por que nós escolhemos esses anos aqui? 99, 2004 e 2015. Porque aqui nós tivemos grandes reformas constitucionais, não só no regime próprio de Previdência, como também no regime geral de Previdência.
a emenda constitucional 20 e a emenda constitucional 41. Isso demonstra, de acordo com os dados do próprio governo, que essas reformas fizeram decair o déficit do RPPS da União. Se for possível subir aqui um pouquinho, será que dá para subir um pouquinho? Posso pedir para você subir um pouquinho a tela? Eu não vou saber subir por aí. Isso, aí. Isso aqui é um outro dado importante. Não são números meus, não são números da Anfip, não são números do Sindafisco, de qualquer outra entidade pública e privada. São números do governo, colocados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016, porque, por obrigação legal, o governo deve apresentar o projeto da LDO, trazer a avaliação atuarial dos dois regimes, do regime geral e do regime próprio. Pois muito bem. E quando ele faz a avaliação atuarial do déficit do RPPS, ele inicia o primeiro ano da série, que é 2016, e vai, na verdade, lá até 2090, depois eu digo aqui porque temos só 2060. No primeiro ano da série, ele projeta um déficit de 68 bilhões de reais, o que significaria 1,10% do PIB de hoje, de 5,94 trilhões de reais. Muito bem. Aqui nós temos um problema. Porque 68 trilhões de reais, bilhões de reais, desculpe, pressupõe, na verdade, que todos os funcionários públicos da União que já tivessem esse direito se aposentassem no início do exercício de 2016. Isso não está errado sob a forma de um cálculo atuarial. Porque significa dizer o seguinte, olha, esse passivo hoje poderia ser de quanto? Poderia ser de X, de 68 bilhões de reais. Poderia ser de 68 bilhões de reais, mas não é de 68 bilhões de reais. Por quê? Se nós pegarmos o relatório de execução orçamentária de dezembro de 2015, nós vamos ver que o déficit, segundo o governo, do RPPS da União, foi de... Desculpe, 2016, desceu um pouquinho. Foi de 39 bilhões, 962 milhões, 877 milhões de reais. Significa isso dizer que nós começamos aqui com uma sobreestimativa de 72% no número inicial, e esse número inicial vai dar aso à capitalização para os anos seguintes. Mas, mesmo que nós assumíssemos esse número de 68 bilhões de reais, quando nós imaginamos o amanhã, nós temos que trazer uma perspectiva do hoje para isso ser palatável, para podermos ter um paradigma de comparação. Pois muito bem. O governo, ele não projeta o PIB quando ele faz a análise atuarial do RPPS. Mas ele projeta o PIB quando ele faz a análise atuarial do RGPS. Isso eu estou falando do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016. Então o que nós fizemos? Pegamos os dados que estão lá, do anexo 4.7 do PLDO de 2016, que é a avaliação atuarial, e pegamos os dados do anexo 4.6, que é a avaliação atuarial do RGPS, no que toca a projeção de PIB pelo governo federal. Cruzadas as duas tabelas, essa é uma operação aritmética, não é uma operação matemática complexa, nós vemos que o déficit começa em 1,10% em 2016, para chegar em 2060 a 0,43% do PIB. Se esses dados estiverem errados, não são meus, são dados do governo, colocados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016. O que significa isso, presidente? Nós estamos nos momentos mais importantes da história desse país, onde nós vamos formatar a nossa realidade do amanhã. E essa formatação passa hoje. Eu faço a minha meia-culpa, eu sou um desses torcedores. Nós vivemos na discussão da Previdência uma polarização ideológica. Parte a favor, parte contra. Mas nós devemos partir de dados concretos,
de números. E eu trago esses dados, que são números e não jurídicos, por quê? Porque a própria exposição de motivos da PEC 287 é subscrita por um ministro da área econômica e não pelo presidente da República. O que nos demonstra, na verdade, que a PEC tem preocupações econômicas. Isso é razoável. Não estou dizendo que está errado o governo de mandar essa PEC com previsão de diminuição de gastos com a Previdência. Isso é uma constatação, não é uma valoração. Mas eu gostaria de discorrer sobre 3 pontos específicos dessa PEC, e para isso foi importante essa valoração econômica. O primeiro ponto que muito preocupa o serviço público são as regras de transição. Conceitualmente, como poderíamos declinar uma regra de transição? São adaptações a todos os integrantes de um mesmo regime, mantendo-se a sua essência e a sua configuração. De maneira que uma regra de transição, ela poderia trazer algumas adequações ao regime, mas ela não poderia dar tratamento diferentes a pessoas que estão na mesma situação de direito e de fato. Explicando isso, o que propõe a PEC é um corte etário. Acima de 50 anos homem, acima de 45 anos mulher, o segurado do RPPS está protegido pelas normas de transição. E mantém-se fiel ao regime ao qual vinculado dentro do RPPS. Isso é importante fazer uma distinção. Qual? Quem ingressou até 2003, até a emenda constitucional 41, tem os regimes da integralidade e da paridade. Quem ingressou entre 2003 até a efetiva implementação do regime complementar de previdência está sujeito a um regime, de média, 80% das maiores contribuições. E quem entrou depois disso, aí sim, está no regime complementar de previdência, onde contribui pelo teto do RGPS para o RPPS e, se quiser complementar, facultativamente adere a um plano de previdência pública. Qual a importância desse registro? O nosso regime hoje é um regime solidário, o que significa que eu hoje custeio a aposentadoria de quem já obteve o seu merecido descanso. Mas o país fez uma opção em fazer uma transição entre os regimes de previdência pública. Quem ingressa hoje no sistema, ele não contribui mais com 11% do seu subsídio. Ele contribui pelo teto do regime geral de previdência. O que significa isso? Quem ingressa hoje no sistema contribui sobre R$ 608,44 no máximo. Não contribui sobre 11% dos seus subsídios. Claro que eu vou extrapolar para uma situação limite, mas para ficar fácil a comparação numérica. Tomado o teto do regime geral, do regime público, de R$ 33.763, a contribuição é de R$ 3.713,93. O que significa isso, senhores? Significa que quem ingressa no regime de previdência pública da União desde 2013 contribui a menor que os funcionários que estão lá naquele regime. Isso vai diminuir o valor que ingressa no regime para custear as respectivas aposentadorias. Fazendo uma comparação, seria mais ou menos o seguinte, senhor presidente. Eu tenho uma empresa e eu preciso otimizar essa minha empresa. Então eu quero diminuir custos. Lá na frente eu vou diminuir os custos, mas para isso eu preciso fazer um investimento hoje. E foi exatamente isso que o Estado brasileiro fez por uma opção política. Reformatou o sistema de previdência pública. Quem ingressa hoje está sujeito ao teto do regime geral de previdência. Mas com isso, diminuiu a arrecadação para aquele sistema que é solidário. De maneira que nós vamos ter uma curva em tese. O déficit vai subir, 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 até que, o valor do pagamento vai ser o valor do RGPS, esse déficit vai decair. Essa foi uma opção. Mas essa opção
trouxe um risco a todos aqueles que hoje estão dentro do RPPS. Senhores, me permite, gostaria de fazer duas figuras de linguagem. Duas comparações, melhor dizendo. Dois homens, um nasceu em 1967 e outro nasceu em 1968. Aquele que nasceu em 1967 começou a trabalhar em 1986 no serviço público, prestou concurso para escrevente do Fórum, com 18 anos de idade. Hoje, 1967 e 2017, 50 anos, ele está dentro da regra de transição. Vamos pegar mais duas situações. Outro nasceu em 1967 e começou a trabalhar em 2003, aos 36 anos de idade. Isso acontece. Prestou um concurso e ingressou no serviço público antes da aprovação da emenda constitucional 41. Portanto, ele tem hoje 14 anos de contribuição. Mas como ele tem 50 anos de idade, ele está dentro da regra de transição. Em contrapartida, aquele que nasceu em 1968, de mesma forma, começou a trabalhar aos 18 anos de idade. Ingressou no serviço público. Hoje, em 2017, ele tem 49 anos de idade e 31 anos de contribuição. Mas ele não está dentro da regra de transição. Vejam essas situações. Isso preocupa a todos nós. Aquele que começou a trabalhar mais tarde e contribuiu por menos tempo, está dentro da regra de transição. Aquele que começou a trabalhar bem mais cedo e tem um tempo maior de contribuição, não está dentro da regra de transição. Agora, nós devemos tomar atenção, e eu não vou cansá-los com isso, pode, claro, aos posicionamentos anteriores, vaticinados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nas ADINs 3104 e 3105, que versaram sobre as últimas reformas da Previdência. Elas formatam exatamente qual é o conteúdo jurídico de regra de transição. A regra de transição é uma proteção. E é uma proteção em favor da segurança jurídica. E essa segurança jurídica, ela tem assento constitucional como uma garantia. O próprio ministro Gilmar Mendes, apesar de voto vencedor com o governo na DIN 3105, ele ressalta o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, mais hora menos hora, vai ter que se deparar sobre essa dicotomia direito adquirido, perspectiva de direito, e se essa é uma perspectiva hoje válida no ordenamento jurídico brasileiro. E ele chega à seguinte conclusão, não é. Porque aqueles direitos em fieira, que vêm de longo nascedouro, eles têm proteção constitucional e não podem ser alterados sem que houvesse um pacto social. Portanto, não pode ser alterados pelo poder constituinte derivado, só poderia ser pelo poder constituinte originário. Aliás, eu gostaria de ler... Cláusula Petri. Eu gostaria de ler o final desse acordo. Portanto, gostaria de pontuar esses aspectos, porque espero que amanhã já não venha uma nova emenda fazendo uma nova alteração em se tratando de cláusula de transição, ou que se anime até mudar outros critérios, consolidando aquilo que chamei aqui de uma corrida de obstáculos com obstáculos em movimento. Ministro Gilmar Mendes. Se eu falei Nelson Jobim antes, eu falei errado. Ministro Gilmar Mendes. A previdência significa ser previdente, significa uma perspectiva de vida lá de trás formada numa expectativa pessoal de cada qual. Eu vou dar um exemplo e mais 2 minutos concluo, presidente. Eu ingressei no Ministério Público há 22 anos. Tenho 26 anos de contribuição. E me aposentaria daqui a 13 anos, 47 anos de idade. Aprovada a reforma como proposta, eu iria para 65 anos para obter parte de minha aposentadoria. 100% de minha aposentadoria eu obteria aos 71 anos, mas não integral e não paritária. Todos nós que ingressamos no serviço público
fizemos um pacto social com o Estado brasileiro. Nenhum de nós vai ficar rico, embora falem de supersalários, essa é uma outra discussão que nós podemos perfeitamente esclarecer aqui. Mas todos tinham uma certeza de que a aposentadoria se daria com os mesmos vencimentos de quando da ativa. Isso por não se dizer da reformatação da pensão, né? Onde, se for aprovada a PEC como está, nós podemos ver, né, uma queda muito grande do padrão de vida familiar, mas com uma ressalva. Isso não foi de graça. Nós pagamos a aposentadoria. Hoje, eu pago 6. Deputado, eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que o teto do RPPS é 6, que o teto do RPPS hoje, de R$ 33.763, é 6,10 vezes maior que o teto do RGPS, que é de R$ 5.531. Mas o teto da contribuição do RPPS, de R$ 3.713, são as mesmas 6,10 vezes maior do que o teto da contribuição da RGPS de R$ 608. Portanto, a absoluta e linear proporção entre a aposentadoria pública, a aposentadoria privada, a contribuição pública e contribuição privada. Eu agradeço, senhor presidente, gostaria de agradecer à CONAMP, à AMB, à Frentas, por ter essa possibilidade de falar em nome da magistratura do Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que lhe agradecemos, doutor Paulo Penteado. Com a palavra, então,